Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Eu sou a Natália Ubila, sou Head de People aqui no iFood Benefícios, e hoje a gente vai falar de um tema que eu pessoalmente gosto bastante, que é gestão de talentos, e a gente vai aprofundar um pouquinho no que é gestão de talentos em tempos de constante mudança e evolução. A gente vive um mundo que o tempo todo está evoluindo e está se adaptando, e a gente, enquanto empresa, precisa estar super preparado para entender quais são as melhores práticas e ferramentas que a gente tem para atrair, desenvolver e reter talentos nesse contexto. Para bater um papo com a gente hoje aqui, eu tenho a Ayla Dominato. A Ayla é gerente de Talent Management na Ambev. Ayla, obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. Obrigada a você, Nath, pelo convite. Acho que é um tema super relevante, então estou super animada para esse papo. Muito feliz de estar aqui. E falar sobre Talent Management, falar sobre gestão de mudanças é super importante. Então, vai ser super legal. Boa, obrigada. Ayla, conta um pouquinho pra gente aqui como é que você entrou nesse mundo, enfim, um pouquinho da sua trajetória ali de Ambev. Boa. É muito legal falar, porque a gente já entra, você vai ver que a história ela já vai entrar em alguns dos tópicos, né, de gestão de talentos. Mas esse ano eu faço 7 anos de Ambev, então eu entrei como estagiária. Hoje eu sou gerente de talent, mas a minha trajetória não foi só em gente. Então é bem legal assim contar essa história quando eu falo para as pessoas. Então eu sou do interior de Minas, fui para o interior de São Paulo para fazer faculdade. Fiz engenharia química em Lorena e comecei a estagiar em Jacareí, que é umas 2 horas de lá mais ou menos. Então eu ia e voltava todo dia. Dali o quarto, quinto ano da faculdade, comecei a procurar estágio, né? E aí uma das empresas que eu estava procurando era a Ambev. E aí, quando eu entrei sem saber exatamente qual área que eu iria, e eu entrei na área de financeiro, que é a área de CAPEX, PMO, tocava gestão de projetos, mas mais voltados para investimentos. Gostei muito, assim, e foi um primeiro ano que me ensinou muito. Acho que as primeiras coisas, as primeiras pessoas, o primeiro emprego marca muito, né? Com Então, certeza. acho que me ajudou muito a entender o que era a cultura da Ambev, então, a partir daí, me apaixonei e continuei. Por ser engenheira química, e assim, eu acho que o estágio, ele te dá uma oportunidade de você entender se você talvez tá na melhor carreira, tá na melhor área, se você poderia... como que vai ser a sua carreira daí pra frente, né? Acho que é um momento de teste. E aí, por ser engenheira química, eu procurei um estágio na área de processo de cerveja. Falei assim, gente, tudo a ver. Então, quem não quer trabalhar com cerveja na Ambev, né? Então, no meu segundo ano de estágio, apesar de gostar muito da primeira área, eu fui para essa segunda para entender um pouquinho mais do que era, buscar ali meu caminho. E amei trabalhar com processo, foi super legal. Tava finalizando ali meus 2 anos de estágio, e aí começa aquele negócio de, E agora, né? vou ser efetivada ou não vou, o que tem pra mim? E aí eu comecei a prestar o processo seletivo de trainee da Ambev. E foi muito legal, porque eu fiz os 2 anos de estágio, passei no programa de trainee industrial, e aí fiz todo o programa de treinamento, então você vai visitar CDDs, visitar cervejarias, aprender muito sobre o contexto do negócio. E aí depois você é alocado em uma função e uma unidade. E aí eu fui alocada na área de gente, lá na cervejaria de Uberlândia. Apesar de não ser tanto choque para as outras pessoas, para mim era, porque eu falei assim, gente, com certeza eu vou pro processo, né? Mas assim, é um match muito grande entre o seu perfil, o que você quer, o que a companhia precisa, o que eles veem em você. E assim, fico muito feliz que eles viram a área de gente em mim, porque depois eu me encontrei. Eu lembro que eu mandei mensagem assim para especialista na época. Deu nem um mês de área de gente. Falei, gente, que bom que vocês me colocaram aqui, sabe? Porque tô me encontrando. Então, começou assim. Então, 3 anos, 3 áreas, aprendendo, criando conexão, assim. Acho que todo lugar que eu passei me ensinou muito. E aí, bom, área de gente. Fiquei 2 anos e 3 meses, mais ou menos, ali em Uberlândia. Então, tocando toda a parte de gente e gestão dentro de uma unidade. E aí, em fevereiro de 2022, eu fui para Guarulhos para ser gerente de gente e financeiro. Então, lá em algumas cervejarias, as 2 áreas são juntas. Peguei o financeiro que tinha lá no comecinho do meu estágio, a área de gente que eu já estava um pouco mais familiarizada, e aí virei gerente. Passei 2 anos lá, super, assim, experiência... Desafio, né? É uma experiência incrível, assim, você ter time, você tocar um processo, vários processos, né, para uma unidade só. Então, assim, acho que foi super legal a experiência. E aí, uns 3 meses para cá, mais ou menos, eu vim para a AC, que a gente chama, né, que é o escritório central ali da Ambev, vim como gerente de Talent Management. Então, agora, e assim, é um negócio que eu já vou pontuar. Eu queria uma habilidade diferente dessa de você ser BP, você ser gerente, que te dá capacidades e habilidades, certas habilidades e capacidades. E agora eu queria fazer um negócio que era pegar um lado da área de gente
e tocar para não só para o mundo industrial, mas para vendas, para tecnologia. Então, hoje eu olho Talent Management para a América do Sul. Então, um pouquinho aí desses 7 anos. Boa, aí você entra um pouco mais numa área mais produtizada mesmo, né, de Exato. people. Que legal, Ayla. E é muito legal te ouvir, né, acho que o início, né, da sua trajetória ali na área de people, que você fala, putz, alguém olhou para mim e achou que eu tinha talento para aquilo. Eu acho que isso até conecta bastante, né, bem que você bem colocou no início ali com o nosso papo, porque no final do dia a gente precisa ter, né, dentro do RH e da liderança como um todo das empresas, essa sensibilidade para identificar potencial e quais habilidades, né, de fato, aquelas pessoas, né, que a gente está tentando atrair apresentam para desempenharem bem as suas funções. Com certeza. Nesse contexto, assim, acho que se você puder falar um pouco da sua experiência para a gente, como é que a empresa pode se preparar, acho que para ser eficiente nessa identificação, assim, na hora de atrair talentos com alto potencial? Super legal. Eu amo essa pergunta e eu sempre falo a mesma coisa. Então, quem está me ouvindo agora vai falar, tem certeza que ela vai falar disso. A primeira coisa para mim é curiosidade e vontade de aprender. Então, para você ver potencial, e assim, puxando um pouco da engenharia, né? Potencial é aquele negócio que é suscetível a acontecer, você não sabe o quão longe vai, o que vai acontecer, quando. Então, é muito difícil, e acho que é o desafio da área de gente hoje identificar potencial. Mas um ponto para mim é a curiosidade e a vontade de aprender te dá espaço. Então, te dá margem para você ir cada vez mais longe. E no mundo que está mudando o tempo todo, e as habilidades são diferentes, cada hora surge uma coisa nova, é importante demais, assim, a gente está focado no que está ao nosso redor também, sabe? Então, acho que o primeiro ponto para mim é isso, buscar o que você pode fazer diferente, como você pode expandir esses horizontes, criar repertório. Vindo disso, né, eu acho que a resiliência e a adaptabilidade para as mudanças que vão vir. Então, não é só você aprender, mas as mudanças vindo, né? Como que você vai lidar com isso, o quão aberto você é e como você consegue tirar os melhores frutos das mudanças. E eu acho que visão de longo prazo também é um terceiro ponto aí, que para fechar, acho que são os 3 principais, que é com esse repertório, com essa curiosidade, com essas coisas que você aprendeu, como que você cria a estratégia que vai dar os próximos passos, assim, para o seu negócio, para sua companhia, para sua área. Então, acho que ter essa visão, tomar decisões olhando não só o agora, mas tomar decisões olhando o futuro, é um grande indicador, assim, de que o nosso espaço pode aumentar, sabe? Super concordo, e acho que tem uma parte da sua fala que é muito real, assim, a única vai mudar, né? Exato. E aí é para todo mundo, né? Pra gente que está aqui, enfim, então acho que conseguir lidar com isso de fato né, um baita indicador bom, assim. E aí acho que te ouvindo falar, assim, fica muito claro o quanto a gente dentro de casa, né, precisa, acho que, de novo, ter essa sensibilidade, né? Enfim, acho que ferramentas que ajudam a gente a identificar essas características nas pessoas que estão aqui dentro. Mas quando a gente olha da porta para fora, né, e aí processo de recrutamento, eu acho que esse é um outro bicho, né, assim, acho que é um outro desafio. Quais seriam as suas dicas, enfim, o que você tem vivido aí que ajuda a gente a identificar essas características num espaço de tempo relativamente curto, né, que é um processo seletivo, assim. Não, super importante, assim, eu acho que começa antes até do processo, que é a cultura. Cultura, employee value proposition, sabe? É como se a sua companhia, ela se porta no mercado, e acho que a mesma verdade que é pra gente como CPF é pro CNPJ, assim, a sua reputação, ela te precede. Então, eu acho que isso também acontece para empresas, e é muito importante que a empresa ela tenha a cultura bem definida para os seus colaboradores internamente, e para isso reverberar externo, assim. Até voltando no negócio do estágio, né? Eu estava prestando um processo seletivo da Ambev e de uma outra empresa que eu tinha muitos amigos que trabalhavam nas duas, assim. E eu perguntava muito, falei, gente, como é que é trabalhar lá, assim, sabe? Para eu entender se era um fit bom para mim. E aí eles falaram, Ayla, vai pra Ambev porque é a sua cara. Então, assim, que bom que a cultura estava bem construída, estava forte e foi um match. Então, acho que o primeiro ponto é isso, a cultura estar bem definida, para ser um match entre os dois lados, né? Então, a pessoa entrar no lugar que ela vai se sentir bem e a empresa também pegar uma pessoa que sabe que vai conseguir performar lá dentro se sentindo confortável. Acho que é o primeiro ponto. Dito isso, então, a cultura bem definida, assim, eu acho que entrando um pouco nessa parte da mudança, né, que a gente vai sempre abordar, acho que a gente tem que estar sempre muito conectado com a tecnologia. Então, como que ela consegue ajudar a gente a definir melhor os papéis e responsabilidades, os cargos, tirar dúvida, talvez usar chatbots para entender um pouquinho de o que
o escopo daquela posição, o que a pessoa tem de dúvida naquele momento. Um parêntese nesse ponto da tecnologia, é muito importante que as pessoas tenham responsabilidade para usar. Porque a gente está falando de talvez usar para uma parte do processo que não pode ter um viés, que não pode ter talvez a mesma regra para criar uma continuidade, assim, que a gente não tenha o melhor fruto lá no final. Então, assim, acho que usar a tecnologia é muito importante. Só um parênteses que, assim, o time tem que estar muito bem treinado para usar, para a gente conseguir tirar o melhor fruto e realmente colocar as melhores pessoas para dentro, né? Então, assim, eu acho que falando um pouco de então, cultura, de tecnologia e de competências. Então, um pouco mais em talent agora, né? Eu acho que quando você está recrutando, você tem que olhar muito quais são as competências daquela pessoa, como que isso vai se encaixar naquele time. Então, você ter bem definido a vaga que você quer, o perfil de pessoa que você quer, o que essa pessoa vai fazer lá dentro. Agora sim, eu vou para o mercado e aí eu vou entender se a pessoa tem as experiências necessárias para a função, quais são as capacidades, eu estou mais disposto, eu tenho mais tempo para desenvolver in-house, eu preciso de alguém que eu já vou pegar com as habilidades plenas. Então, ter clareza de para que você está contratando, para você conseguir ter o melhor match ali também é muito importante, para evitar também frustração ou talvez uma falta de expectativa ali que não foi concluída no final, sabe? Nossa, com certeza. E acho que tudo isso conecta demais com cultura, né? Total, sempre. E eu acho legal, quando você pensa cultura, não tem certo ou errado, né? Assim, é o que Exato. é o que funciona para cada pessoa, enfim. Eu acho que tem que ser transparente. Exato. Não adianta você querer ser tudo para todo mundo, porque as pessoas são diferentes, cada vez mais, cada vez mais personalizando. Então você tem que ter transparência e alinhamento de expectativa. Gente, aqui é assim. Se você se sente confortável aqui, vai ser o lugar para você. Se não, tem N outros lugares. Exato. E é isso, sabe? Total. Ai, que bacana. Boa. E aí, acho que me chama muito a atenção, assim, a Ambev, acho que é uma empresa que todo mundo admira, né? Enfim, e o que eu acho muito bacana é que em um mundo que está em constante evolução, tudo muda o tempo todo, as pessoas também mudam muito de emprego. Sim. Exceto na Ambev, assim. Não é raro, né, você encontrar pessoas que têm, sei lá, 5, 7, 10 anos de Ambev, assim como você. Total. Do ponto de vista de retenção de talento, assim, o que na sua visão, e aí Ambev e fora de Ambev, enfim, mas o que você enxerga aí como estratégias que são eficientes mesmo para reter talentos, né, nesse mundo tão volátil que a gente vive? Legal. Só um parênteses, você falou de anos na Ambev, né? Esse ano a Ambev faz 25 anos. E aí a gente tá falando muito, assim, de reconhecer as pessoas que têm tanto tempo de companhia, sabe? Que estão fazendo 25 anos, 20, 15. Que legal. E ajudam a gente a construir, assim, o futuro da companhia, essa visão de longo prazo que a gente tem. É super importante ter gente com muito tempo e com histórico, sabe? Ao mesmo tempo que, claro, é muito importante a gente conseguir pegar capacidades do mercado que talvez a gente não tenha feito nos últimos 25 anos e que a gente precisa trazer. Então, acho que ter esse mix é muito saudável, mas sim, é um negócio que, assim, a gente se orgulha muito. E aí, falando em retenção, né? Dentro da área de talent, a gente ama siglas. Eu vou adiantar isso. A gente também. Então, a gente tem o que a gente chama de 4Ds de talent. São 4 dimensões que a gente trabalha sempre voltado nisso. E eu acho que elas bem feitas, primeiro, né? Eu tendo a cultura, trazendo as pessoas certas, treinando as pessoas certas. Eu acho que essa execução de talent é a cereja do bolo, assim, pra gente... Eu nem acho que é retenção, porque retenção parece que é, nossa, meu Deus, né? Mas é assim, as pessoas quererem ficar e estarem felizes e nem performando, pensarem, assim, né? Enfim, acho que se desenvolvendo. Então, exato, se desenvolvendo, crescendo na medida que elas se sentem confortáveis e que elas querem para a carreira delas. Então, assim, esses 4Ds, o primeiro é Discover Our Talents. Então, a gente fala de descobrir quem são as pessoas que são os nossos talentos efetivamente. E dentro dessa dimensão, a gente tem basicamente um produto gigante e tá, inclusive, nesse momento, assim, é o auge dele, que é o ciclo de gente. Então, todo o ciclo de avaliação de performance, de avaliação de competências, de feedback, acontece o ano inteiro, cada parte do ano, uma parte específica. E durante ele, a gente, primeiro, pontos importantes dele, né? A gente avalia quais são como as pessoas estão nas competências que a gente entende que são relevantes para o negócio e vão levar a gente para os próximos anos na companhia. Então, curiosidade, que eu comentei, ousadia, colaboração. As pessoas apresentam essas competências com frequência. E essa avaliação, a autoavaliação é a avaliação do gerente, dos pares, dependendo se for 180, 360,
ela vai levar para um feedback, para um plano de desenvolvimento individual. Depois as pessoas vão ser classificadas ali se elas estão prontas para uma promoção no próximo ano, se elas estão performando bem onde elas estão, se elas precisam talvez de um plano de reversão. Então, assim, tudo isso sendo feito de uma forma legal, com feedback, vai dar primeiro, assim, o mapa do jogo pra gente. Então, Clareza, né? onde estão os nossos talentos, que é o primeiro ponto do D ali. Então, acho que um ciclo de gente bem feito, ele vai levar pro qual que é o plano de desenvolvimento da pessoa, se ela deveria estar fazendo uma mentoria, um coaching, se eu deveria estar dando um treinamento corporativo, como que é o meu ponto aqui. Talvez são pessoas que eu tenho que acompanhar um pouco mais. Então, assim, acho que esse é um grande produto, assim, da área de talent que a gente é muito relevante. Então, eu falo que agora está acontecendo, nesse momento, tá rolando reunião de gente, e aí a gente está avaliando as pessoas, e a gente abre pessoa a pessoa. A gente tem um currículo interno, que é como se fosse a gente chama de ficha de gente, como se fosse um currículo. E aí a gente avalia quem são as pessoas, qual foi o histórico, o que elas querem de carreira. Dito isso, o que elas têm que fazer para chegar lá. Então, assim, é bem personalizado e é super legal. Então, acho que isso bem feito já ajuda muito. E a gente para a companhia inteira pra fazer isso. Então, imagina, 35 mil pessoas na América do Sul agora fazendo isso. E isso é um processo global, então, a Ambev inteira. E aí a gente vai pro próximo D, que é desenvolver o nosso aquário. A gente chama de Developer Aquarium, que são as pessoas, grupos de talentos específicos que a gente vê muito potencial, cada um com um objetivo diferente. Dentro desse pool tem pessoas diferentes, então pessoas que a gente aposta para serem os próximos sócios da companhia, pessoas que a gente aposta que tem um conhecimento específico muito grande, muito relevante. Então a gente cria planos de aprendizagem e desenvolvimento para esses grupos específicos, acho que é muito importante também, e que saem muitas vezes do próprio ciclo de gente. A gente fala de data e analytics, né? Data and skills, então é uma coisa cross, de assim, dados fazendo todo o ponto para a gente conseguir tomar melhores decisões. Então, acho que ele é cross todos. E o último é deliver best matches. Então, é a gente entregar matches melhores. E aí tem 2 pontos muito legais lá dentro, que é a visibilidade interna de carreira, mobilidade interna. Eu consegui ter noção de quais são as vagas que eu tenho aqui, onde eu posso ir. Então, esse é um ponto super legal que a gente está trabalhando para fortalecer dentro da companhia. Não é tão... É mais recente, assim, não tem tanto tempo que a gente está fazendo. E a gente fala também de critical roles, que é identificar quais são os cargos críticos, ou porque eu tenho muita dificuldade de fazer um pipeline para essa função, um conhecimento muito específico, ou o mercado está muito aquecido, ou essa função para esse negócio ela é muito relevante, então eu preciso ter pessoas realmente chave aqui. E a partir disso, quais são as experiências que elas deveriam passar, como que está meu plano de sucessão para essas vagas. Então, assim, esses 4 Ds juntos, eles formam uma estratégia de talent que pega muito do que a gente precisa, assim, sabe? Desenvolver para as pessoas. Então, eu acho que fazendo todo do onboarding ao offboarding, assim, sabe? Dessa forma, ajuda muito a gente a conseguir mapear todos os pontos que seriam importantes para uma retenção. Bacana. E é legal te ouvir, Ayla, porque eu acho que tem muito de ferramental aqui, né? Metodologia, enfim, que acho que vocês conseguiram criar e de forma muito consistente vocês dão cadência, né? Enfim, Total. perenidade nisso. E óbvio, né? Deve ter sistema, né? Tecnologia, enfim, tem um monte de coisa por trás quando você pensa um ambiente de 35 mil pessoas. Mas no final do dia não é física quântica, assim, né? Você pega uma startup de 10 pessoas, dá pra fazer, assim, né? Porque acho que tem muito disso, né? No mundo de RH, não, na Ambev funciona porque é a Ambev. Mas, assim, te ouvindo falar, pô, se organizar direitinho, assim, você consegue implementar isso num lugar que é menor, enfim, né? E acho que fica bastante ideia aqui, acho que para quem está ouvindo a gente, até para tropicalizar, enfim, adaptar de acordo, né, com a sua realidade. Com certeza. Eu acho que a chave é a simplicidade. Não adianta querer fazer uma coisa extremamente complicada, complexa, que a gente testar muitas coisas ao mesmo tempo se a gente não tem o básico muito bem feito. Então, o que eu falei, assim, eu passei mais tempo falando do ciclo de gente porque é um negócio que a gente faz todo ano, muda muito pouco, muda, assim, quando a gente precisa entender se a direção, ela precisa mudar um pouquinho, mas, assim, o processo como um todo, a gente vê que dá certo, a gente vê que a gente consegue ver quem são os nossos talentos ali no final. E, ao longo do ano, a gente vai calibrando, sabe? Vai dando feedback, vai colocando em alguns programas. Então, tendo essa metodologia muito clara e de uma forma muito simples, acho que é a chave para você conseguir fazer. Você tirar ali a nota 7, aí depois você tira a nota 8, depois você tira a nota 9. Vai evoluindo, né? Exato. Que legal. Não, muito bom.
E acho que a gente falou bastante, né, de novo, de ferramenta, enfim, né, e de processo aqui, mas tem um elemento ainda nesse tópico, né, de engajamento e retenção de talentos, que sempre fica aqui para mim, assim, que é cultura, né? A gente fala de um mundo que está evoluindo, a cultura ela também evolui e se adapta, acho que muito para atender essas mudanças. E a cultura da Ambev mudou, né? Enfim, acho que tinha um estigma no passado muito forte, né? Nossa, Ambev, opinião, ainda que nunca tivesse trabalhado lá. Uhum. E ao longo do tempo isso foi se transformando e eu acho que vocês foram muito hábeis em comunicar isso para o mercado, assim. Como é que essa equação encaixa, né? De falar de retenção, enfim, né? E aí pessoas que estão há bastante tempo, que naturalmente imagino que evoluíram junto, né? Mas como é que você enxerga a cultura nessa equação? A cultura, para mim, é chave. Ela é assim, o ponto mais... Eu tô tentando falar assim, a multiplicação da equação, né? Enfim, mas assim, é o ponto-chave. Acho que sem cultura você não consegue construir base para nada. Então, se eu tiver toda a estratégia de talento, se eu tiver recrutamento, se eu tiver tecnologia, mas eu não tiver uma cultura clara, ou eu querer ser tudo para todo mundo, ou eu falar que eu sou uma coisa, mas na verdade no dia a dia eu não fazer aquilo, vai cair por terra, não vai dar certo. Então, se eu puder, acho que a gente falou um pouquinho sobre, mas se eu puder acrescentar um ponto é viver no dia a dia aquilo que você fala. Então, criamos a cultura, a gente sim vai adaptando da melhor forma. Então, estamos vendo que esse princípio não representa mais o que a gente quer. A gente quer falar mais sobre esse ponto aqui. Então, a gente vai dar uma repaginada, assim, sem deixar para trás o que trouxe a gente até aqui, mas sempre levando o que vai levar a gente para o futuro. Mas não adianta assim, a gente não viver no dia a dia. E acho que isso é uma coisa que... Isso é a coisa que mais me marcou, assim, na companhia nos primeiros anos. Foi no dia do meu processo seletivo, eu falei, gente, falaram que a Ambev era assim, 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 assim. Quem tinha uma visão de fora tinha uma visão, às vezes, um pouco diferente. Quem trabalhava lá falava que era de um jeito. No processo seletivo, eu fui meio... não sei, vamos ver. Uhum. Eu saí de lá e falei, gente, espero muito que dê certo. Porque, assim, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, falei, é aqui, pronto, assim. Chegou no final, foi um processo, durou quase o dia todo, né? No final, eu tava, assim, sentada na entrevista final, sorrindo já. Falei, gente, tem que ser, assim, sabe? Tipo, quando que eu começo? Então, assim, foi legal porque eu vi que as pessoas viviam aquilo no dia a dia, até mostrando pra gente em um dia. E depois que eu entrei, eu vi que isso se repetia. Então, a gente realmente fala muito, assim, a gente até referencia. Cara, não pegamos atalhos. É um princípio, tá lá, tá escrito, não pegamos atalhos. A gente fala isso no dia a dia. Então, acho que isso é o mais legal, sabe? Legal. Tem muita consistência, né? Exato. O walk the talk, de fato, Exato. né? Bacana. E como é que, na sua visão, a gente... Porque, né, óbvio, tem toda a parte de cultura, processo, enfim, né? Como a gente... e aí, talvez até um pouco mais intangível, né? Enfim, como a gente trabalha esses talentos dentro da organização. Mas tem uma parte também que é super crítica, que é remuneração, né? Enfim, isso no final do dia... né? Todo mundo paga boleto, assim, né? Essa conta precisa fechar, assim. Como é que você enxerga isso, né? Acho que de novo, nessa equação aí de gestão de talentos, né? Enfim. Boa. Nath, eu acho que está tudo muito conectado. Apesar de remuneração, em várias empresas, na Ambev também, ser uma diretoria diferente da minha, de People Design, por exemplo, as duas estão abaixo do VP de People, né? Então, no final das contas, tudo se conecta muito para a estratégia de gente. E falando especificamente de talentos, assim, eu acho que a remuneração tem que ser muito bem pensada para remunerar bem e reconhecer as pessoas que têm performance, têm potencial, que a gente quer que continue aqui. Tem que, sim, quando a gente fala de benefícios, por exemplo, abranger a necessidade das pessoas, o que o nosso time quer de fato, para isso que existe pesquisa de engajamento, para isso que existe a escutativa, que é um pilar muito forte lá dentro. Então, assim, acho que ela tem que estar muito bem desenhada e uma estratégia para garantir que os talentos que a gente fez, todo esse negócio que eu já falei, fez os 4Ds, que eles estejam sendo bem remunerados, bem reconhecidos, e que isso vai evoluindo com o tempo, assim. Então, primeiro, né, eu acho que quando a gente fala de total comp, assim, benefícios super importantes. Então, é o que quando estava na cervejaria, né, eu falava muito com as pessoas, mas sempre a gente fazia evento para a família, e aí trazia pais, trazia filhos. E eu acho que o benefício, ele fala muito disso também, sabe? Você cuida do funcionário, mas também cuida da família dele, assim. O que é importante para as pessoas? Desde plano médico até benefícios de saúde mental, saúde física. São pontos que ajudam a pessoa no trabalho e na casa. E aí, quando a gente fala de retenção, por exemplo,
quando alguém vai pedir, eu tô pensando em pedir desligamento e tal, não sei o quê, você leva tudo isso em consideração, assim, a opinião da sua família, você leva em consideração o quanto que isso tá te ajudando na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, assim, eu acho que fora de questão é super importante. Além disso, a gente tem, quando a gente fala de remuneração física, né, o salário, ela fala muito com as capacidades que a pessoa tem. Então, quando uma pessoa entrei como estagiária, não tenho muitas capacidades, acabei de entrar. Então, eu vou receber um salário menor. À medida que eu vou entrando, eu vou ganhando mais capacidades, eu vou aumentando meu salário. Então, entrei como analista júnior, eu vou agregando valor à minha caixa, eu vou aumentando de salário, quaisquer sejam as formas de carreira, promoções, recrutamento interno. É importante você ter oportunidade, e aí, você saber quais são as oportunidades de carreira, você ter feedback do seu gestor, ter direcionamento, mas a sua remuneração ir acompanhando. Então, quando a gente fala de performance, a gente fala disso. Tem também bônus, a gente tem um plus que a gente fala que é, além do seu bônus, né, de atingimento de meta, se você foi over performance, se você entregou mais, você tem um plus ali no seu bônus, então, em vez de 100, você pode ganhar uma porcentagem maior do que 100%. Isso fala muito sobre o quanto você entrega, sobre performance. E você também tem os incentivos de longo prazo, que a gente fala um pouco mais sobre potencial. Então, as pessoas que têm um incentivo que vão tirar daqui a algum tempo na companhia, e isso vai crescer, o patrimônio vai crescendo ao longo do tempo que ela vai ficando. E eu acho que é muito disso que as pessoas veem valor no propósito, na cultura, no desenvolvimento, mas também na remuneração. Então, acho que tudo tem que estar muito bem encaixado. Que bacana. E eu acho que é super importante, né? Acho que ter essa clareza em separar o que é impacto, performance e potencial. Total. Inclusive quando você olha incentivo, né? Quando você olha a Também. remuneração, porque você tem universos diferentes. E aí você consegue estar super conectado, né? Porque você está dando sinais, vários sinais, para as pessoas de que elas têm uma boa performance, de que elas têm um bom potencial. Boa, muito bom. E falando um pouquinho de desenvolvimento, né? Acho que você falou bastante ali dos 4Ds, aí fica muito na minha cabeça, né? O descobrir os talentos, explorar o aquário. Uma vez que você tem esse mapa, né? Fala, beleza, esses daqui são os meus talentos. Como abordar o tema de desenvolvimento, né? Assim, porque eu acho que é muito de uma via de mão dupla, né? Enfim, tem o incentivo da companhia e tem também muito da pessoa que está sentada ali, né? Acho que buscar isso. Como é que vocês orquestram isso? Com certeza. Depende muito da pessoa, tá? Sempre, assim. E um ponto que a gente falou lá no começo, né? De potencial. Eu acho que também tem autorresponsabilidade e autoconhecimento. Então, você também ser muito protagonista da sua carreira. Não esperar sempre que a companhia vai te dar aquela oportunidade e pronto. E aí, sempre que eu precisar, a Ambev ou o iFood vão me dar isso. Às vezes você vai ter que, beleza, recebi isso, deixa eu tirar o melhor proveito. Então, me deram um treinamento, deixa eu participar da melhor forma possível. Porque aí sim você vai desenvolver a capacidade. Você não vai só ter participado, mas você vai meio que dar o payback, né? O que a gente precisa, assim. Então, acho que quando uma empresa investe, é muito importante que você pegue isso e transforme da melhor forma para você e para a empresa. E ter esse senso é muito importante. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem os 4Ds e a gente tem os 3Bs, tá? Então, adoro a sigla. É isso. E os 3Bs, ele é um pouco mais geral. Então, o meu é o último, que é Bind, que é Talent Management. Mas antes disso, a gente tem o Buy, o Build e o Bind. Então, Buy, eu falo de comprar capacidades do mercado, eu falo de entender, por exemplo, nas minhas posições críticas, talvez eu não tenha alguém pronto ali no meu plano de sucessão, ou talvez eu tenha que ter um pool, trazer uma capacidade diferente. Eu vou entender no mercado como é que eu consigo isso. Então, fala muito de interno e externo. E aí, a gente tem o Bind, que é o meu. Então, tudo o que a gente falou ali dos 4Ds. E a gente tem o Build, que é o desenvolvimento de capacidades, que é learning, que é desenvolvimento. E aí, eu acho que entra muito no que você comentou de estratégia, de como a gente desenvolve nossos talentos. E aí, eu acho que tem 2 pontos muito importantes, que é, a gente ter experiências e personalizadas, marcantes para as pessoas. Então, cada vez menos tá acabando... Cada vez mais tá acabando aquele negócio de one size fits all, sabe? Um treinamento aqui para todo mundo. E aí, desde cargo X até cargo Y, todo mundo faz esse treinamento. Mas não necessariamente todo mundo precisa do mesmo treinamento. E aí, eu vou dar um treinamento, sei lá, de tecnologia para 100% dos meus cargos, sendo que nem todos usam. E talvez alguns deveriam receber mais voltado para marketing, ou talvez mais voltado para capacidade de futuro, ou talvez mais técnicos, do tipo, eu
na cervejaria, por exemplo, a gente dava muito treinamento técnico. E não necessariamente todo mundo precisava do mesmo. Uhum. É aquele cargo que precisa daquele. Então, assim, eu acho que grande chave vai ser identificar quem precisa de qual, quem são as melhores pessoas para treinar e para receber esse treinamento. E aí, o que a gente precisa de output disso. Eu acho que esse é um ponto. E o outro é dividir os treinamentos talvez até complemente, né? Mas dividir nas dimensões que a gente precisa. Então, alguns eu vou precisar de treinamentos mais funcionais, alguns eu vou precisar de treinamentos da empresa em si. Então, como é que eu entendo o negócio que a empresa está inserido e como que a gente... Qual é o meu papel nisso. Então, acho que desenhar isso muito bem. E dentro da área de learning na Bev, a gente tem 4 dimensões, desde funcionais até de futuro, que a gente divide os treinamentos nela. Então, quais são... O que é cada tipo de treinamento, que caixinha que ele tá e quem deveria participar. Então, acho que quando a gente começa a fazer isso, até a parte do reconhecimento muda. Porque o treinamento começa a ser visto como um reconhecimento Com certeza. de que, para aquele meu plano de desenvolvimento, que lá no ciclo de gente foi mapeado, eu recebi esse treinamento aqui, isso significa que as pessoas estão me reconhecendo, que estão apostando em mim. Isso pode vincular depois a um reconhecimento de remuneração diferente, porque eu estou aumentando meu potencial aqui, minha performance. Acho que tudo isso vai casando muito, sabe? Legal. E aí a importância que você trouxe ali, né, de acho que conectar isso com, né, da perspectiva do colaborador, assim, eu preciso fazer disso aqui a oportunidade da vida, assim, não importa o que seja, porque é ali que você ganha, ou, né, óbvio, você tem o ganho que, né, já tá dado ali, que é o conhecimento, mas o quanto isso também te alavanca, né, sob outras perspectivas, assim. Com certeza. E é legal você falar das 4 dimensões que vocês avaliam em learning ali, e me chama muito a atenção essa última que você falou, que ela é um pouco mais relacionada a futuro, assim. E eu acho que conecta bem com o nosso papo aqui, que o mundo muda, como a gente pensa hoje as habilidades que a gente vai precisar no futuro. Se você puder aprofundar um pouquinho sobre, né, como é que vocês estão lidando com isso, porque é um desafio pra gente aqui também no iFood, eu imagino que pra, né, 99,9% das empresas que estão por aí. Eu acho que tá todo mundo tentando resolver essa questão, assim, e aí quando você fala de todo mundo tentando resolver, e é muito importante pra 99, quase 100%, eu acho que eventos que conectam as empresas são muito legais. Então, eu gosto muito de participar de eventos de RH, eventos de futuro, de estratégia, pra gente ver o que tá acontecendo no mundo, assim, cases, conhecer pessoas. Então, acho que benchmarks, network é muito importante. Conexão com outras universidades ou com... não necessariamente só universidades, mas empresas de educação e que consigam dar também suporte pra gente para desenvolver o nosso time. Então, acho que se conectar com... A Ambev, ela tem um negócio que é primordialmente ali de bebidas, agora como plataforma ali a gente tá indo muito nesse lado, e a gente precisa de parceiros que estejam muito bem conectados com a transformação digital, que estejam muito bem conectados com todas as estratégias de learning, para que a gente consiga ir juntos alavancando. Então, acho que parcerias é muito importante também. Eu acho que estar envolvido em lugares que as pessoas estão falando do que está acontecendo. Eu acho que parcerias estratégicas e estudar muito, assim. Então, acho que ler o que está acontecendo. Teve um relatório que eu li do Fórum Econômico Mundial de 2023, que ele fala que... Eu não vou tentar falar exatamente a porcentagem que eu vou errar. Mas era basicamente metade das habilidades que a gente tem hoje não vão ser tão necessárias no futuro daqui a 5 anos. Você viu, né? Vive. E o contrário também é verdade. Então, daqui a 5 anos vão ser necessárias habilidades que não necessariamente a gente tem hoje. E aí, como que a gente faz isso? Assim? Em 5 anos a gente vai mudar muito. E lá também mostra os anos anteriores, como que era essa porcentagem. Então, 5 anos atrás, não era metade, era muito menos que ia mudar. Então, olha só quanto que a gente está sendo desafiado a mudar o tempo todo, sabe? Então, acho que estar conectado com o que está acontecendo no mundo, assim, é super importante para isso. Nossa, é muito bacana. Você sabe que eu sempre penso bastante sobre isso, assim. Acho que sendo mãe de uma criança pequena, eu tenho bastante clareza de que hoje a gente muito provavelmente não conhece a profissão que os nossos filhos vão exercer no futuro, assim, e não é porque a gente não está conectado, é porque ela ainda não existe, né? E eu acho que isso conecta muito com como a gente, empresa, de fato precisa se preparar para ficar on track disso, né? Exatamente. Tem um negócio que eu falo quando eu vou me apresentar, assim, fazer apresentação pessoal na Ambev e falar com as pessoas. Eu levo minha apresentação e aí eu levo o ano que eu entrei como estagiária ali e o ano e 5 anos depois. E eu deixo o resto meio que em branco.
E aí eu falo, gente, nessa hora me perguntavam o que eu queria ser daqui a 5 anos. Aí eu falava. Eu nunca acertava. Por quê? Nem existia. Gerente de gente financeiro naquela época não existia. Então, como é que eu ia falar que eu queria aquela função? Além do fato de eu nem estava nessa área ainda. Então, assim, tudo o que aconteceu nesse meio tempo me levou a ir para lá, sabe? Mas não teria acontecido se... E aí, voltando na primeira pergunta lá que a gente falou, se a gente não tivesse disposto a aprender, se a gente não tivesse adaptabilidade à mudança. Cara, agora não vai ser mais essa área. Agora a gente está mudando porque isso aqui é importante para o negócio. Vamos junto, como é que a gente consegue tirar o melhor proveito disso e como que a gente consegue ter essa visão de longo prazo, sabe? Uhum. Então, acho que no final tudo se conecta. Nossa, com certeza. E acho que a gente até falou disso no início, né? Mas o quanto é importante ter algum conforto no caos, né? E na mudança, né? Assim, porque, Se de novo, divertir, acho que se é divertir. isso, Porque senão, gente, assim, a fica gente insustentável, né? falou muito de mudança no sentido de ambiente de trabalho, mas pessoalmente também. Passar por todas essas mudanças digital, a gente está sempre disponível ali, não só no trabalho, mas nos nossos amigos, né? Então, com internet, WhatsApp, ligação, a gente vai entrando num negócio de cara, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, como que a gente consegue ter também a parte de se divertir, entender que Aproveitar a esse processo... jornada, né? Aproveitar a jornada, exato. Uhum. Então, como que a gente consegue levar isso de uma forma leve e que, beleza, tudo em todo lugar ao mesmo tempo ali, mas hoje essa parte, amanhã aquela ali, e aí isso tá me construindo, eu tô confortável aqui nessa mudança, é o pace certo pra mim. E aí eu consigo ter um pouco desse feeling também, sabe? Então, isso é muito relevante. Porque senão todo o resto não vai ser tão confortável. Uhum. Ai, que bacana, que bacana. Ah, Ela, a gente indo já pro final, uma pena que eu tô amando aqui esse papo. Sim. Mas acho que a gente falou muito sobre como a área de gente, como o time de people, né? Acho que se ferramentaliza e ajuda na construção, né, do que é essa jornada de atração, retenção e desenvolvimento. Mas tem uma figura aqui que eu nunca consigo deixar de fora dessas discussões, que é a liderança. Na sua visão, assim, acho que aí, até para a gente já deixar aqui, né, como reflexão para todo mundo nesse nosso encerramento, qual é o seu conselho, né? Acho que do seu ponto de vista, para que as lideranças lidem com tudo isso que a gente lidou aqui, porque que a gente falou aqui, que é um monte de pequenas coisas que no final do dia acabam ali em quem está no dia a dia, né? Com os colaboradores, enfim, qual que é a sua dica? Legal. Eu vou dividir em 2 lideranças, tá? Eu acho que a sua liderança direta e a sua liderança indireta. Uhum. Então, para quem tem time, liderança direta, é muito importante ter transparência e proximidade. Então, ter confiança. Acho que isso vai gerar confiança no final. Mas qualquer mudança, acho que vou me até mudança nesse momento, que é o que a gente está falando. Qualquer mudança, ela precisa ter confiança. Porque senão as pessoas vão falar, mas por que isso aqui está acontecendo? O que vai acontecer comigo? O que eu preciso fazer? Antes era de um jeito, agora é de outro, e aí... Então, assim, você ser aberto com o seu time, você ter confiança, vai gerar resultado. Transparência que você Ter transparência. Uhum. Acho que isso é chave. Eu tento fazer muito isso no dia a dia, assim, porque senão não é um lugar divertido de trabalhar, né? Você não tem confiança, você não tem transparência, ficar pensando ali, não é legal. Então, acho que para quem tem time, esse é o conselho, assim. Se aproximar, tem que entender e estar junto. E aí, a sua liderança indireta, acho que é como você transparece isso para as outras pessoas também. Então, mesmo que você não tenha time, e talvez para o time dos seus pares, para os seus líderes, então, como que você lida com a mudança? Então, ter atitude positiva, ter a criticidade de pensar, e acho que com um ambiente de confiança você vai conseguir falar, putz, mas será que a gente está indo para o lugar certo? Tenho uma dúvida, o que eu faço? Então, acho que quando a gente fala de lidar com as mudanças, assim, é importante também ter a segurança psicológica de questionar e a criticidade também de entender ali, deixa eu questionar, entender se tá indo pro lugar certo, se o lugar que eu tô imaginando que tá. Então, acho que ter um pouquinho desse ponto é importante, assim, quando você tem time ou quando não, conseguir ter uma capacidade de comunicação super legal, assim, e então é uma base para mudança. Então, e parece básico, né? Mas não é fácil. É zero trivial, É né? isso. Uhum. Total. E assim, é a construção do dia a dia. Não adianta. Hoje eu vou ser assim e amanhã eu tô cansada. Amanhã não. É um negócio do dia a dia. Então a gente ir Consistência. construindo. Que legal.
Ai, eu amei. Eu também. Não queria que acabasse. Pois é, então fica aí, toma mais uma água, toma mais um café. A gente vai por aqui hoje, tá, gente? Mas obrigada mesmo por ter dividido aí um pouco da sua trajetória e das suas experiências. Amei de verdade. Espero que a gente se encontre aí em outros episódios. Ainda tem muito assunto legal pra gente tocar aqui. Obrigada para vocês que acompanharam a gente aqui até agora. Fiquem de olho aí, a gente tem muito assunto bom ainda para conversar com um monte de gente bacana. Se inscrevam aí no nosso podcast para acompanhar nosso conteúdo nas plataformas de áudio e a gente se vê na próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.